Pessoal, bom dia. Nesse momento, pessoal, eu gostaria de explicar os cálculos para que vocês possam ter um entendimento melhor do que foi feito na prática e um entendimento melhor do que será feito na próxima prática, que é sobre a determinação do grau de pureza da soda cáustica. Nesse momento, eu vou mostrar para vocês como é feito o cálculo, né, para a determinação do grau de pureza, tá? Do ácido muriático, tá ok? Por que eu resolvi gravar essa videoaula? Porque vocês têm que entender que a aula ela é de apenas 2 horários de 45 minutos e que eu estou com 12 alunos dentro de um laboratório pequeno, e aí a gente precisa fazer com que, já que são 4 grupos, né, 4 bancadas, 4 grupos tentando fazer as análises e tentando aprender as instruções que eu passo lá no momento de como fazer a prática, né, de titulação. Então, assim, o tempo não me permite que eu entre em detalhes, né, de cálculos. É tanto que os cálculos que vocês fizeram foi através das formulazinhas tudo pronta que eu botei para vocês, para que eu obtivesse o resultado, né, o resultado final, né, do grau de pureza do ácido muriático, tá? Mas aquelas fórmulas vêm de algum lugar. Ela não foi assim criada assim do nada, tá? Da forma como eu fiz ali aqueles cálculos, permite que você faça a determinação. O entendimento, eu vou mostrar agora. O entendimento, né? De como a gente chega... Eu não vou dizer de como a gente chega nas fórmulas, mas de como a gente chega no resultado, de uma forma diferente. Tá bom? Porque ali eu já botei as fórmulas, né? Eu dei o passo a passo. Eu disse como se calcular a primeira massa de hidroxódio que foi gasto na reação, depois calculava a massa de HCl, depois eu calculava o grau de pureza. Então, eu vou tentar mostrar aqui como se faz esses cálculos, não mais através de fórmulas, né? Fórmula já prontinha, que você joga lá os valores, né? E, puff, aparece aquela mágica, né? E você tem um resultado final, tá bom? Vamos entender o que é que a gente estava querendo fazer ali, tá? Eu fui numa loja em Macaíba comprar esse ácido muriático aqui. Se você desse uma olhada no rótulo do ácido muriático, vocês iam observar que ele não tem dizendo lá a concentração. É diferente do que acontece com o ácido de laboratório, o ácido clorídrico, que é o mesmo ácido muriático, né? Ácido muriático é o nome comercial do ácido clorídrico PA, ou seja, com grau de pureza utilizado em reações químicas para análise química. Tá? Lá tem a densidade da solução do HCl, tem também a concentração, né? A concentração do ácido PA, né, que é aquele ácido que a gente usa em laboratório, né? O PA significa para análise, né? É de 37%, tá? E a densidade de 1,18 gramas por ml, tá bom? Só que o ácido muriático comercial não tem nenhuma dessa informação. Então, uma das análises que nós fazemos em laboratório é a determinação do grau de pureza do produto, né? Do produto comercial, tá bom? Então, o que foi que eu fiz? Desse produto comercial aqui, ó, tá? Que eu não sei qual é a concentração, em gramas por 100 ml ou porcentagem, tá? Eu acho uma concentração muito bacana, que geralmente a gente vê nos rótulos das substâncias, é o percentual. Percentual, que é a mesma coisa de gramas por 100 ml, tá, pessoal? Mas no rótulo vem percentagem, tá? A gente chama massa-volume porque é gramas do soluto, né, por 100 ml de solução. Então, é massa-volume, tá? Ou só porcentagem. Como eu falei para você, o ácido clorídrico de laboratório, ele tem 37%, né? Mas esses 37% é em massa, ou seja, é gramas por 100 gramas, ao invés aqui de 100 ml, é grama. Cada 100 gramas do ácido clorídrico, né, de laboratório, pesa 37 gramas, tá? Nesse caso aqui, nós vamos determinar o grau de pureza do ácido muriático em gramas por 100 ml, tá? Porque eu não sei qual é a densidade. Se eu soubesse a densidade, eu poderia converter e tem como determinar, claro que tem como determinar a densidade de um líquido, é fácil. Eu poderia converter em porcentagem em massa também, mas vamos determinar em gramas por 100 ml ou porcentagem, tá bom? Então, quando você tem o ácido muriático, você não sabe a concentração dele, você tem que fazer uma diluição, tá, pessoal? Geralmente, a gente não pega um volume
do próprio produto e titula, a gente dilui em água, tá bom? Então o que foi que eu fiz? Eu peguei 1 ml, ó, desse ácido aqui, tá bom? Do ácido muriático, que é o ácido comercial. Eu peguei 1 ml e transferi para esse balão aqui de 50, tá bom? Ó, 50 ml, eu transferi para um balão de 50 e botei, completei o volume com água destilada até a marca de 50, tá? Você poderia me perguntar, professor, por que você pegou 1 ml, não pegou 2, não pegou 3, não pegou 4? Nós fizemos testes antes. Quando você vai fazer uma análise química, você não sabe exatamente quanto ml você deve pegar. Você faz um teste, ó, eu vou pegar 1 ml, vou pegar 2. Então eu peguei alguns volumes antes, né? A Heloísa, que é minha monitora, ela fez esse testezinho antes. E aí nós descobrimos, através de testes prévios, que 1 ml poderia ser pego para gastar um volume adequado. O que é esse volume adequado? Por exemplo, a nossa bureta tem um volume de 50 ml, tá? A bureta que a gente estava usando no laboratório. Gastar 30, 40, 50 ml numa titulação é muito, não há necessidade disso. Então, gastando em torno de 10 e 15, tá bom, 10, 15 ml. Se gastasse até 5 ml, estava bom também. Então, com esse 1 ml aqui, nós fizemos um teste prévio, eu gastei em torno de 15, 16 ml. Então, eu disse, então é esse que nós vamos pegar. Vamos deixar para eles gastarem 15, 16 ml. Então, eu já sabia quanto vocês iam gastar, porque a gente já fez essa prática antes. Tá bom? Mas esse volume aqui, ele não é chutado, tá, pessoal? Então, eu peguei 1 ml do ácido, né? Desse ácido aqui, que é o ácido muriático, que é o ácido comercial. Peguei 1 ml dele e transferi para esse balão aqui de 50. Depois eu completei o volume com água destilada. Então eu tenho aqui 50 mililitros, né? 50 mililitros de uma solução cuja concentração eu não conheço. Mas aqui nesse 50, aqui eu tenho 1 ml do ácido, tá? Muriático, tá, pessoal? Não esquece, tá? Eu tenho 1 ml do ácido muriático, tá bom? Ah, mas eu tenho 50, porque facilita a titulação, um volume maior, né? Porque se eu for titular com ml só vai ficar 1 ml, é uma coisinha, um pouquinho aqui no fundo. Então a gente completa com água destilada, mas aqui dentro eu vou considerar que eu tenho 1 ml, tá? Do ácido muriático. Embora eu tenha um volume total de 50, né? Que foi completado com água destilada, que a água não vai reagir com ácido muriático nem nada. Então, esses 50 ml aqui eu transferi para esse Erlenmeyer. Vocês fizeram isso. Transferiu aqui para esse Erlenmeyer. Então, aqui eu tenho quanto? 50 ml, tá? É claro que isso aqui é apenas uma figura ilustrativa que eu baixei da internet. Então, está dizendo aqui que já tem uns 200 aqui, mas esse volume aqui, ele você desconsidera, tá bom? Estou tentando ilustrar o que foi que vocês fizeram. Então, aqui eu tenho quanto? 50 mililitros. Esses 50 mililitros é da solução, né? Mas eu vou ter aqui quanto? 1 ml, né? 1 ml do ácido muriático. Tá bom? A gente tem que ter esse entendimento. Eu tenho 50 ml de solução, porque eu completei com água, né? Mas, na verdade, eu tenho 1 ml de ácido muriático aqui dentro, foi o que eu peguei. Tá bom? Eu poderia ter pego 2. Se eu pegar 2, eu já ia gastar o dobro, né? Em torno de 30. Então, a titulação que você gasta 30 ml é muito. É só gastar reagente à toa. Não precisa disso. Mas 15 por aí tá bom. Se eu tivesse pego aqui meio ml, eu gastaria aqui em torno de uns 7, 8 ml no máximo de hidróxido de sódio. Tá bom? Mas vamos trabalhar com 1, que foi o que nós fizemos. Tá bom. Depois, olha, que eu coloquei o 1 ml aqui dentro, completei com água, eu transferi para o Erlenmeyer. Ok, tá aqui, ó. Transferi para o Erlenmeyer. Nessa bureta aqui tem um reagente, que é o ácido muriático, que eu não sei a concentração dele. Eu não sei, eu estou querendo determinar. Sempre a substância que a gente quer determinar a concentração vai para o Erlenmeyer, tá bom? Na bureta, que é essa vidraria aqui, ó, você coloca uma solução de um reagente que vai reagir com a sua solução problema, tá? Que vai reagir com a sua solução problema, e essa solução que você coloca aqui dentro, ela tem que ter uma concentração conhecida, tá certo? Solução de concentração conhecida, ó. Ela pode ser ácida ou básica. No nosso caso, é básica porque aqui eu tenho hidróxido de sódio, né? Eu coloquei hidróxido de sódio, o NaOH, NaOH, hidróxido de sódio,
E aqui eu tenho quem? HCl, né? Porque o ácido muriático, a fórmula química é HCl. Esse hidróxido de sódio que eu coloquei aqui, você completou os 50 mililitros, né, na bureta, fez aquele procedimento todinho, né? Esvaziou o bico aqui para que preenchesse essa região aqui também com... Não pode ficar vazia, tem que preencher com a solução que você tem uma concentração conhecida. A concentração dessa solução aqui é de 0,1 mol por litro. Professor, 0,1 mol por litro? Olha, não vou entrar muito em detalhes do que é um mol, porque é um assunto que vocês deveriam saber no primeiro ano, né, do ensino médio. Mas esse 0,1 mol, ele equivale a 4 gramas por litro. Ou seja, eu disse para a Heloísa, prepara uma solução a 0,1 mol por litro. A Heloísa faz um cálculo, sim, mas 0,1 mol eu não posso pesar 0,1 mol na balança. Então eu tenho que pesar gramas. 1 mol dessa substância equivale a 40 gramas, tá certo? 1 mol dessa substância hidroxóide equivale a 40 gramas. 0,1 mol é 0,1 vezes 40, que vai dar 4. Então, peso, Heloísa pesou 4 gramas do hidróxido de sódio e dissolveu para um volume, né, um balão semelhante a esse, só que não de 50, mas de 1 litro, né? Ela transferiu esses 4 gramas aqui, ela transferiu para um balão semelhante a esse aqui, só que de 1 litro, e completou o volume para 1 litro. Então, essa concentração aqui, ela está 4 gramas por litro ou 0,1 mol por litro, só. 0,1 mol por litro, a mesma coisa. Tanto faz 0,1 mol por litro ou 4 gramas por litro, tá certo? Aqui dentro, pessoal, eu também coloquei um indicador, tá? Eu coloquei um indicador. O indicador aqui, pessoal, que nós usamos nessa titulação de ácido forte e base, forte a base sendo o hidroxódio, é a fenolftaleína, tá? A gente colocou umas 5 gotinhas, não foi? De fenolftaleína, tá? Que é o indicador. Pessoal, qual é a função desse indicador aqui, pessoal? Pessoal, se você... Ó, o hidroxódio é incolor. O HCl também é incolor. A solução de HCl ou a solução de ácido muriático é incolor. Quando você começa a gotejar, está havendo uma reação química do hidroxódio com HCl. Vai haver uma reação química aqui, vai produzir um produto, nós vamos ver já, tá? E esse produto, os produtos que são produzidos ali, que é água e cloreto de sódio, né, são incolores. Então, o que acontece? Se você não colocar um indicador, você nunca vai saber quando todo ácido muriático que tinha nesse 1 ml aqui, que agora está aqui dentro desse 50, né, reagiu com o hidróxido de sódio. Porque a gente tem que colocar uma quantidade de hidróxido de sódio, a gente tem que gotejar aqui dentro uma quantidade de hidróxido de sódio, que é um volume gasto, nós chamamos de volume gasto, né, uma quantidade, de modo que essa quantidade que vai entrar aqui dentro desse Erlenmeyer elimine, reaja, neutralize todo o HCl aqui dentro, pessoal, desse 1 ml, tá? Se eu não tiver o indicador, eu nunca vou saber quando o HCl existente nesse 1 ml, que está dentro desse 50 aqui, o volume total, ele foi neutralizado, eu não vou saber. Então, o indicador, o que é que o indicador faz? O indicador fenolftaleína, em meio ácido, ele é incolor. Então, quando você colocou as gotinhas de fenolftaleína aqui dentro, ficou incolor, não houve mudança de cor, né? Mas no final da titulação, ele mudou de cor, de incolor para rosa. O que significa? Significa o seguinte, você colocou, preencheu a bureta de 50 ml com hidroxódio de concentração conhecida e começou a gotejar. Quando você começa a gotejar, lá se vai 1 ml, 2 ml, nada de mudança de cor, continua incolor. Quando continua incolor, significa dizer que ainda tem ácido clorídrico aqui. Ainda tem ácido clorídrico. A partir do momento que você gastou em torno de 16, que o volume gasto, né, eu vou trabalhar com 16, o volume gasto, eu vou trabalhar com 16, que alguns deu 15,9, eu vou trabalhar com um valor fixo aqui de 16, tá bom? 16 ml. Esse volume aqui, quando você gotejou 16 ml aqui dentro, essa solução que estava incolor, ela ficou rosa. Claro que aqui no desenho está roxo, é apenas ilustração. Mas ela ficou rosa. Se ficou rosa, o que é que indica? A solução de fenolftaleína em meio básico, ela fica rosa. Então, quer dizer que passou 1 ou 2 ou 3 gotinhas de hidroxódio a mais, tinha fenolftaleína, ela ficou rosa. No momento que ficou rosa, você já percebe, você tem que entender que todo o ácido que tinha nesse 1 ml, ou nesse 50, né, porque aqui tem 1 ml de ácido muriático, comercial, lembre-se disso,
todo o ácido que estava aqui foi neutralizado. Aí, como todo o ácido foi neutralizado, né, produziu-se cloreto de sódio como sal de cozinha, né, como produto. Aí passou 1, 2 ou 3 gotinhas, dependendo de quem está titulando. Aí fica rosa, aí você para a titulação. Você fecha a torneirinha e mede o volume aqui, tá bom? Então, o que é que eu tenho que entender quando fica rosa? Quando fica rosa, significa dizer que todo o ácido que estava aqui dentro, que eu transferi daqui, peguei 1 ml e transferi para cá, foi neutralizado. Não tem mais ácido aqui, só tem o quê? O excesso de hidroxóide. 2, 3 gotinhas que passou ali, que você sempre deixa um excessozinho para poder mudar de cor. Tá bom? É isso que está acontecendo. Então, o volume gasto aqui na bureta, que eu deixei gotejar aqui dentro, foi 16 ml. 16 ml, tá ok? Agora vamos fazer o cálculo para a gente entender, né? Fazer o cálculo. Vamos lá então, ó, presta atenção. Essa é a reação química do que está acontecendo. Você tem o ácido muriático, você tem o hidróxido de sódio, concentração conhecida, ácido muriático, concentração que você quer saber, né? Aqui é o produto, cloreto de sódio. Professor, isso quer dizer que se eu pegar esse líquido aqui que ficou e dar uma aquecida nele, eliminar toda a água dele, eu vou produzir cloreto de sódio, vai estar lá dentro um pozinho branco, cloreto de sódio, eu posso pegar com o dedo e posso botar na língua, vai ter o gosto de sal de cozinha? Vai, tá bom? Vai. Agora, a quantidade aqui é pouquinha, né? Não vai, talvez você só perceba, olha, tem um pozinho ali, porque a quantidade é muito pouca de cloreto de sódio. Porque a quantidade que a gente usou de ácido muriático também foi pouca, né? 1 ml. Se você usar um volume maior, você vai obter uma massa maior de cloreto de sódio. Mas isso eu já fiz em laboratório. Isso aqui é uma prática muito simples e você realmente consegue constatar que formou cloreto de sódio aqui, tá bom? Formou cloreto de sódio, não hidroxódio. Tá ok? Esses valores que vocês estão vendo aqui, pessoal, representa a quantidade, né, dos reagentes e dos produtos, mas não é a quantidade do reagente e produto que você tinha lá nessa reação, no 1 ml de HCl e nos 16 de hidróxido de sódio, que é os dois volumes que a gente tem ali, tá? Então preste atenção uma coisa. Isso aqui é o que nós chamamos de relação estequiométrica. O que significa dizer? Significa dizer que 36,5 gramas, tá, de HCl ou de ácido muriático reagem exatamente com 40 gramas de hidróxido de sódio, produzindo 58,5 gramas de cloreto de sódio, tá certo? E 18 gramas de água que vai ficar como solvente ali, tá bom? Meio líquido, tá? Então, 36,5 gramas de HCl reage exatamente com 40 gramas. Isso aqui é o que a química diz, a estequiometria, tá? Não vou entrar em detalhes nesse assunto aqui, não. E como produto, como eu já falei, você tem o cloreto de sódio, só que ele fica dissolvido, né? Você viu que você não percebeu nenhum pó ali, nenhum precipitado branco, nem de outra cor. Ficou assim, só rosinha, né? Rosa, vermelho, um pouco vermelho, por causa do indicador, né? E do excesso de hidróxido de sódio. Mas o cloreto de sódio ele encontra-se dissolvido, ou seja, na sua forma iônica, né? Íons de sódio, íons de cloreto e subatomicamente, o sódio ele fica rodeado por moléculas de água e o cloreto também fica rodeado por moléculas de água. Como vocês sabem, né? A água tem um polo positivo, que é na direção dos átomos de hidrogênio, representado por essas bolinhas azuis, e um polo negativo, representado por essa bolinha vermelha, que é o oxigênio. Tá? Como o sódio tem uma carga positiva, as moléculas viram-se com o seu lado negativo, o seu polo positivo, para o átomo de sódio, né, que ele é positivo, para o cátion. Já no ânion, do cloreto, né, o ânion, é o contrário. É a parte que direcionada dos átomos, do polo positivo, que fica direcionada para o átomo, né, o íon, né, cloro, o ânion, né, o ânion cloreto, né, que tem carga negativa. Tá bom? Mas isso aqui é só um entendimento de como fica arranjado, né, mas digamos assim, subatomicamente, mas a molécula, os átomos ficam dissolvidos, como vocês viram lá, tá certo? Então, a molécula de água fica, digamos, atraída, né, sua parte negativa, atraída pelo sódio, e a parte positiva, né, que é os átomos de hidrogênio, fica atraída pelo átomo o íon cloro, tá certo? O ânion, né, o ânion cloreto, tá bom? Vamos ver como é que a gente pode fazer, né, a calcular esse grau de pureza
Vamos ver. Pessoal, só recapitulando. Aqui eu tenho hidroxóide de concentração conhecida. Comecei a gotejar o meu HCl aqui, que era incolor. Quando eu gastei 16 ml, desceu 16 ml aqui, ó, para dentro. Gastei 16 ml, o que foi que aconteceu? Ficou rosa. O que indica que todo o ácido que eu tinha aqui foi neutralizado, né? Aí passou um excessozinho de hidroxódio, 1, 2, 3 gotinhas e ficou rosa, porque tem que ficar. Tá certo? Tem que ficar rosa. Só fica rosa se tiver excesso de hidróxido de sódio, né? Mas uma gotinha, 2 gotinhas não vai fazer muita diferença aqui no cálculo não, tá bom? Esse aqui é o produto que nós temos, né? Cloreto de sódio que fica dissolvido, e esse aqui era o que eu tinha antes. Aqui, ó, né? Antes eu tinha HCl, depois eu tenho NaCl e água, tá bom? Claro, aqui eu tinha água também, né, pessoal? Aqui eu tinha água também, ok? Muito bem, então como é que nós podemos fazer o cálculo? Pessoal, é o seguinte, o cálculo eu vou fazer para vocês sem muita enrolação e um pouquinho diferente do que eu fiz lá naquele roteiro, né? De aula prática que você teve que fazer, usar aquelas formulazinhas e tudo mais. Pessoal, quando você vai fazer uma reação de titulação, tá? Você está titulando uma base com ácido e a concentração conhecida, e aqui você tem concentração conhecida aqui, e aqui é concentração desconhecida, né? Aí você pode usar uma relação matemática muito simples, né? Existe uma relação matemática que diz assim, ó, a concentração do ácido vezes o volume do ácido é igual a concentração da base vezes o volume da base. Pessoal, memorize só essa relação, que isso aqui é muito útil, né? É muito útil. Aí vamos lá. Qual é a concentração do ácido? Eu não sei, então eu vou deixar aqui CA. Eu não sei qual é a concentração do ácido, mas eu quero saber qual é a concentração do ácido aqui, depois que eu gastei os 16 ml de hidroxódio, tá? Aqui não tem mais ácido, mas gastei 16 ml de hidroxódio. Então vamos lá. A concentração do ácido você não sabe, você quer saber. O volume de ácido é o volume de ácido que tem aqui dentro, pessoal, do Erlenmeyer. Quanto é? 1 ml. Eu só tenho 1 ml aqui do ácido. Não, professor, eu tenho 50. Não, você tem 50, é o volume total, que você botou a água, né, e completou para 50. Você podia ter botado aí também, não precisava nem ter completado para 50, você podia botar qualquer quantidade, pessoal. Poderia ser 30, poderia ser 40, você poderia nem medir o volume, só botar uma quantidadezinha de água lá no balão, depois transferir direto para cá. Não precisava ser exatamente 50, a verdade é essa. O que você tem que saber aqui está 250, mas não tem nada a ver com o que a gente fez, tá? Aqui é só da figura que eu peguei da internet. O que interessa aqui é 1 ml que eu peguei, né, do ácido. Então, eu vou jogar aqui, ó, 1 ml, tá bom? 1 ml. Qual é a concentração da base? Aí eu sei, 0,1 mol por litro, vezes, qual é o volume gasto? O volume da base, 16 ml. Professor, peraí, vamos lá para o primeiro slide. O senhor disse que eu deveria calcular a concentração em gramas por 100 ml ou porcentagem em volume, massa V, né? Porcentagem em volume. Beleza, volta lá. Eu disse isso, mas primeiro nós vamos calcular a concentração do ácido em mol por litro, depois a gente converte. A gente converte para porcentagem, tá bom? Vamos lá então? Então como é que eu faço para calcular esse CA? Vamos lá, calcular esse CA. CA vezes 1 é CA, né? É concentração do ácido. Aí vai ficar assim, 0,1 vezes 16, tá bom? Então, a concentração do ácido, 0,1 vezes 16, é de 1,6 mol do ácido por litro, tá? Mol do ácido por litro. Aqui é mol, aqui é um L, tá, pessoal? Então, tá aqui a concentração, 1,6 mol de ácido por litro, tá bom? Professor, eu já terminei. Olha, se você quiser em porcentagem, não, você vai ter que converter isso aqui para porcentagem, mas você já determinou a concentração. Eu sei que a concentração do ácido muriático comercial, onde eu comprei, é 1,6 mol por litro, mas eu prefiro em porcentagem, tá bom? Como é que eu faço o cálculo de porcentagem? Pessoal, volta aqui para o segundo slide, ó. Tá vendo aqui esses 36,5? Isso aqui equivale a 1 mol de HCl. 1 mol é 36,5 gramas, tá? 1 mol de hidroxódio é 40 gramas. 1 mol de cloreto de sódio é 58,5 gramas.
1 mol de água é 18. É só você somar as massas atômicas aqui, ó, aí vai dar 36,5. Soma as massas atômicas, dá 40. Soma as massas atômicas, dá 58,5. Soma as massas atômicas, dá 18 gramas aqui no caso para a água. Aí gramas por mol, tá bom? Equivale a 1 mol. Então vamos lá. 1,6 mol por litro eu já sei que é a concentração do meu ácido. Agora eu vou converter para porcentagem, tá bom? Então vamos lá. Ó, uma regrinha de 3. Se 36,5 gramas do ácido, tá, equivale a 1 mol, ok? 1,6 mol do ácido, né? 36 gramas do ácido, 1 mol. 1 mol de quem? Do ácido. Equivale a 1 mol do ácido. 1,6 mol do ácido. Eu estou só transformando a unidade, né? De mol para grama. Equivale a uma massa M. Vamos chamar de M aqui, ó. Massa M. Quanto é que vale esse M, ó? É 1,6 vezes 36,5 dividido por 1, tá? Então, esse M aqui, ó, vai ser 1,6, né, mol, vezes 36,5 gramas sobre 1 mol aqui, ó. Porque esse está multiplicando isso aqui, né, regra de 3, a gente multiplica em formato de X, né? Vocês sabem disso. Então, aqui vai ficar 1 mol, tá bom? Esse mol corta com esse mol, vai ficar só grama em cima. Então, a massa vai ser, deixa eu fazer esse cálculo aqui, na minha calculadora. Vamos lá, então. 36,5 vezes 1,6 equivale a 58,4. Pronto. 58,4 gramas. 58,4 gramas. Pessoal, esse 1,6 mol equivale a 58,4 gramas. Então, preste atenção, ó. Eu posso dizer que a concentração do ácido, ela também é 58,4 gramas em 1 litro. Não posso? Porque é 1,6 mol por litro. 1,6 mol eu já sei que é 58,4. Tá bom? Esse 58,4 é para 1 litro. Ou 58,4 gramas em 1000 ml. Concorda comigo? Porque 1 litro é 1000 ml. Beleza. Aqui já é uma outra concentração, né? Mas é a mesma. 58,4 gramas por 1000 ml ou 58,4 gramas por litro ou 1,6 mol por litro. É tudo a mesma coisa. Tá bom? Só que o que eu quero? Eu quero a concentração do ácido em porcentagem. Porcentagem é gramas por 100 ml. Então, aqui, ó, se isso aqui está para 1000, como é que eu faço para converter isso aqui em gramas por 100 ml? Né? É só você dividir esse valor aqui e multiplicar por 100. Então, você vai pegar 58,4 gramas, vai dividir por 1000 ml, né? E o resultado você multiplica por 100, aí dá em porcentagem. Só isso. Aí você converte em porcentagem. 58,4 dividido por 1000 vai dar isso aqui, ó. 0,0584 gramas. Quando você dividiu por 1000, fica por ml. Aqui é ml, tá, pessoal? Gramas por ml. Deixa eu trazer para cá. Então, a concentração do ácido vai ser... Ó, eu só dividi isso aqui por 1000, depois eu multiplico por 100. Quando eu dividi por 1000, deu isso aqui, ó, 0,0584 gramas, tá, por ml. Tá? Quando você divide, você converte em gramas por ml. Aí você agora vai multiplicar por 100. Quando você multiplica aqui por 100, essa vírgula vai se deslocar daqui para cá. Ó. Aí vai ficar 5,84. 5,84%. Pronto, tá aqui. Ó. Resolvemos o problema. Tá certo? Essa é a concentração, 5,84%, é a concentração do ácido muriático aqui, ó, comercial. A concentração é de 5,84%. Você determinou, você fez uma análise química quantitativa, né? Com todo um fundamento que existe na química, né? Pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, para que vocês tivessem um entendimento de onde é que vem aquele valor. É claro que no roteiro eu fiz a coisa se tornar mais fácil, não foi? Eu botei lá a formulazinha, botei a sequência do que você deveria calcular. Eu não fiz o cálculo envolvendo essa relação matemática, não fiz. Então, aí você
de sílico for melhor para você, né? Se você quiser fazer daquele jeito, faz. Agora, aqui está o entendimento, tá bom? Aqui está o entendimento de onde é que vem. Então, deu 5,84%, que é a concentração do ácido muriático comercial. E nem eu sabia disso aqui. O Paulão sabia porque ele foi para o laboratório e ele fez essa análise química. Ele fez antes, né? Deu em torno de 6%, mas aqui no meu caso, com 16, cadê 16 ml? Aqui, ó, com 16 ml gasto de hidroxóide, está dando 5,84, que é próximo de 6% também. Tá? Então é isso que eu queria que vocês entendessem. Então o que é que vocês vão fazer na próxima aula prática? Vai ser o contrário. Aqui você vai ter soda cáustica. E aqui você vai ter um ácido muriático, né, de concentração conhecida. Só que o ácido muriático que eu usei aqui não foi o ácido muriático comercial, foi o ácido muriático de laboratório, grau de pureza PA. Tá bom? Aí depois a gente grava uma outra videoaula explicando também os cálculos, mas é muito semelhante a esse aqui. Eu vou fazer a mesma coisa. Mesma coisa disso aqui, só que agora vai ser... Aqui eu vou determinar CB ao invés de CA. Tá bom? Tá ok? Então, espero que vocês tenham entendido aqui, tá? Aqui está a explicação da aulinha que nós tivemos no laboratório, para que vocês possam ter um entendimento químico, se quiser realmente aprender. Tá ok? Beleza, então, ó, um grande abraço, obrigado pela atenção de todos vocês, que Deus abençoe a família de vocês, ok?